Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje, o nosso convidado é o meu amigo Celso Tapper. O Celso, ele é engenheiro de automação e também é empresário. Ele vai contar um pouquinho para a gente como que foi o início da carreira dele e essa jornada de transição também. Celso, por favor, fala para a gente como é ser um profissional da engenharia, explica para a gente a sua graduação, esse seu tempo que você foi você iniciou como profissional, como é que foi isso na sua vida? Legal. Primeiro agradecer o convite. Ué, Muito bacana estar participando desse trabalho com você, Marcelo. eu que agradeço. E é muito importante passar isso para todo o público aí, porque são trocas de experiências, conhecimentos, então é muito bacana. Bem, meu começo foi, eu sou formado engenheiro de automação industrial, mas comecei lá de baixo, eletricista de manutenção, fiz Senai, né, o famoso Senai, sou de Cubatão, lá em Santos, na Baixada Santista, Então, catador de caranguejo, até a gente brinca também, caiçara, né? Mas pegava mesmo uns é mesmo? caranguejos, é. E depois de Cubatão, aí eu acabei indo para o ABC Paulista. Ali eu comecei a trabalhar efetivamente na área, como eletricista de manutenção, instalação, montador. E aí fui me aperfeiçoando, virei técnico primeiro, Ok. que eu acho que é o grande caminho que foi determinante para eu evoluir também. Muita gente começa já na engenharia, nada contra, mas acho que muita gente começa imaturo, 18 anos, já faz a engenharia, não é aquilo que quer. Uhum. Então, o período do técnico, acho que esclareceu, tirou essa dúvida, como eu já trabalhava também, já dentro da indústria. E aí eu me formei técnico também pelo Senai, em Santo André, Jacob Laffer. E aí depois eu fui para a área de engenharia. Um outro mundo, uma Outro outra mundo. perspectiva, principalmente a gente que vem de uma vida lutadora, com os pais, né, sempre apoiando, mas a gente começa a identificar as diferenças, inclusive na formação de base, Perfeito. né? Então, eu acho que foi um choque para mim, a engenharia foi isso. Eu sou formado pela Engenharia Mauá, uma faculdade bem conceituada dentro do ramo de mecânica, né, principalmente, automação industrial em São Caetano do Sul, mas eu acho que ali foi o choque de realidade, porque é uma faculdade particular, Certo. né, um valor lá considerável, vamos falar em 2003, um valor de 800, 900 reais já naquela época, Caramba. e Pesado. pesado, muita hora extra para pagar É. isso, né? Então, Mas valeu a pena com certeza. com certeza, Abre. valeu, valeu. E eu só entrando um pouquinho nesse contexto, tem pessoas que a gente tem ouvido falar com uma certa frequência na internet que acredita que a área acadêmica, né, a formação, a graduação, não é uma coisa importante. Você pensa dessa forma também ou não? Eu creio que a área acadêmica é essencial, dependendo, lógico, da vida, né, do percurso que você quer percorrer. Uhum. Eu também acredito muito em currículo. Muita Certo. gente é especialista e não tem a formação. Ok. É que a formação te dá uma certa credibilidade perante uma Credibilidade. sociedade que está em transformação hoje para essa próxima etapa. Que eu acho que há Perfeito. alguns anos isso já é normal nos Estados Unidos. Uhum. Um professor de história, por ter um bom currículo e ter um bom know-how, passar por uma entrevista e saber passar o conteúdo, ele pode dar aula numa faculdade sem ter formação em história. Certo. Eu acredito que tem muitas pessoas que são assim também aqui no Brasil, mas existe uma regra ainda, né? Então eu acho que a formação faz parte e ela traz muito conteúdo como base acadêmica, Certo. né? Para mim era um grande conflito porque eu já trabalhava na área, como eu disse, eletricista de manutenção, depois você vai para uma área técnica e depois você sobe para uma área de engenharia, só que você vive o dia a dia ali também, Sim. do que é real, que é o grande conflito dessas pessoas que dizem, muitos falam isso também, ah, Sim. mas lá não vou aprender nada. Não, você aprende, você tem que filtrar o que você já sabe, trazer aquela experiência para um lado mais acadêmico de estudo e alinhar tudo. Mas eu acho importantíssima a formação, Uhum. porém também entendo que tem profissões hoje em dia que nós desconhecemos e vão existir daqui 10 anos que eu acho que não vão precisar desse conceito todo, 6 anos de formação como eu fiz de engenharia, indo aos sábados também, eu lembro das 7 da manhã ao meio-dia, e tinham aulas ali que eu acho que a educação do Brasil, no meu ponto de vista, ela é meio precária num ponto de organização, né? Eu Uhum. tive aula de sociologia, legal, mas não precisava ser o ano todo. Acho que um pequeno módulo sobre aquilo, né? Então, o foco, eu acho que dentro das faculdades vai ser isso, alinhar o que realmente é necessário. Perfeito. As soft skills que a gente fala, inteligência emocional, resiliência, isso que
essa garotada que está vindo vai ter que aprender muito e eu vejo poucos com essa resiliência, vontade, persistência. Não é fácil fazer 6 anos de Não, não é faculdade. fácil. E a desculpa talvez seja, eu não preciso, Sim, né? E aí talvez você fazer 6 anos de faculdade, você vai ganhar muita experiência de vida também, não só acadêmica. perfeito. Luta, professores, troca, nem tudo você vai utilizar. Mas para uma formação, se você quer trabalhar dentro da área industrial, Uhum, você tem que ter uma formação tá, acadêmica, com perfeito. certeza. E voltando no contexto da nossa pergunta inicial, quanto tempo você ficou como engenheiro? Eu trabalhei efetivamente dentro da indústria durante 20 anos. Ali, né, eu saí com 35, foi 35 anos, 5 anos como engenheiro efetivo já formado lá dentro. Eu fui para líder, técnico, Uhum, né, você vai subindo. Eu fiz a carreira dentro de uma multinacional e essa multinacional também me deu apoio de treinamentos, né, mas foram 5 anos ali trabalhando efetivamente com gestão entendi. de pessoas também. 20 anos na indústria, é bastante tempo, hein? Bastante, bastante, cara. E você está com quantos anos hoje? 44 Tá anos. novo, hein? Novinho, né? Tem lenha pra queimar. Tem, vixe, tem até, né, a perspectiva é viver até quanto? Uns 100 anos daqui a Ah, eu pouco, acho que né? dá, A viu? gente Daqui a espera pouco. pelo menos, né? E produzindo ou E não? produzindo, né? Produzindo. Você vê né, tanta gente produzindo hoje, eu acho que a gente vai produzir o sonho de ficar em casa, assim, eu acho que as pessoas acabam perdendo. A gente vê quantas pessoas aposentadas que depois que aposentam param de trabalhar, a vida pessoal também cai, É né? verdade. O Ao mesmo tempo contato. que a gente vê muitas pessoas, principalmente na mídia ou na política, que os caras trabalham até o final da vida de fato, né? Exatamente. E aí a gente acaba, já teve outras entrevistas que a gente entrou nesse assunto, e o meu pensamento nesse sentido é, no começo da nossa vida a gente tem um trabalho de, até exige uma força braçal, né? E com o passar do tempo a gente vai evoluindo para um trabalho mais intelectual, de experiência de vida, de acúmulo de conhecimento, em que a gente pode compartilhar com outras pessoas toda essa bagagem que foi adquirida ao longo do tempo. E isso, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais dessa bagagem a gente consegue adquirir. Com certeza. E tem toda aquela questão, conforme o tempo vai passando, parece clichê, né? Todo mundo fala, seu É, pai falava, você escutava e falava, agora você está chegando na idade do seu pai, daquela época, e você fala assim, cara, ele tinha razão, e eu falo pro meu afilhado que tem 22 anos, 20 anos hoje, aí você fala assim, cara, ele tá do mesmo pensamento que eu tinha, mas não é que a gente trabalhava e fazia o que era necessário, e não hoje, assim, o trabalho começa a ser mais leve a partir do momento que você entende que você tem que fazer o que tem que ser feito sim, e às vezes não é aquilo que você gosta. Eu acho que muita gente fala assim, é ótimo quando você trabalha fazendo aquilo que gosta. sim, Lógico que é ótimo, só que naquele momento você tem que fazer o que precisa. é verdade. Você não é uma criança, né? Não é, você tem que dar leite às crianças, né? E Exato, carne aos homens, é isso né? mesmo. Então, às vezes, você vai perceber que você vai fazer coisas quando você está crescendo, se formando, que não é dentro da perspectiva do que eu gosto, do meu sonho de trabalho, né? Como eu te disse, eu trabalhei como eletricista de manutenção, ralei bastante, passei muito fio, passei cabo de trecho, tirando, desmontando, mas eu tinha uma visão que não era aquilo que eu queria, Uhum. mas é aquilo que eu precisava fazer para conseguir pagar uma faculdade, para conseguir, né? E nesse contexto, pô, isso é fantástico. Por quê? Tudo é preciso ser construído. Sim. Nada vem fácil, né? Aí a gente tem essa percepção, principalmente no contexto da internet, olhando as pessoas que já estão no digital há algum tempo, né, que aquilo foi construído de um dia para o outro. Mas eu faço uma comparação de que entrar no mundo digital é um empreendimento, né? Então, um empreendimento, por quê? Porque você tem que ir para um mundo novo que você não conhece. Apesar de ter ouvido falar, de observar que várias pessoas já estejam lá, você ainda não está lá. Então, você tem que construir essa caminhada, né, até esse lugar. E dentro do que você está mostrando, que foi a sua carreira e que eu tenho observado nos diversos profissionais que têm vindo até aqui, é, essa etapa de construção de carreira ela é muito real e muito intensa. Todos passam por um processo de E aprimoramento. necessário, E né? Porque é necessário. isso que vai te dar a base. Por isso que muita gente quer atingir o resultado muito rápido e se frustra. Mas é porque a gente, qualquer coisa na vida, eu acho que a gente precisa de construção, de base, né? De apoio, sim,
nem sempre aquele apoio vai vir de casa. É verdade. Isso é uma coisa que eu converso muito quando a gente está trabalhando dentro do inglês ali, desenvolvendo uma pessoa para começar o inglês dentro da WhatsApp, porque você pega assim, a pessoa quer aprender inglês em um mês, em 2 meses, né? Dá para aprender rápido? Dá, mas existe uma necessidade de dedicação e você tem que ter uma base que você já venha construindo ali. Dentro de uma carreira, Sim, você não pode se formar engenheiro com 18 anos, ser 5 anos de engenharia, 23 anos, você sai para o mercado e já assume uma grande fábrica. Talvez tenha uns ou outro aí que consiga fazer isso. fora da curva. Fora da curva. Tem Uhum. algumas pessoas fora da curva. Sim, tem. Mas a maioria não é fora da curva, né? E aí você tem que criar isso. O mundo digital é isso. Pega um vídeo de grandes digitais aí, influencer, como Hoje, era no começo de exato, hoje. perfeito. Rola lá atrás e olha lá no começo, Uhum. né? Eles vão se aprimorando, né? E teve uma cara, ó, do nada, né? Sabe aquele tem Sim, um sim. clichê do amigo meu que ele fala assim, do nada O cara foi lá o e cara tá aqui. tá Ó, aqui. do nada apareceu alguém aqui. Do nada apareceu o Marcelo aqui fazendo os vídeos aqui. Do nada? Não, não é do nada. Tem uma carreira, Tem uma né? carreira, Nossa, tem uma experiência por trás, um acúmulo de conhecimento. mas quando nós somos mais jovens, a gente acaba acreditando em umas coisas mágicas assim, É né? verdade. E aí você tem algumas pessoas de má fé, eu creio que na internet hoje também, que vendem isso, Uhum. né? Mas não dá do nada. Do nada. Do É nada verdade. não dá. Teve uma base forte, você teve resiliência. Eu falei, a cada trem que eu peguei, a cada ônibus lotado, a cada enchente que eu enfrentei, A cada relacionamento bom e ruim durante as suas etapas como profissional na indústria, porque você tem chefes bons, chefes ruins, colegas que te ajudam, colegas que te passam a perna. com E certeza. aí, durante essa caminhada, você tem que experimentar tudo isso para depois tomar decisões sobre quem são as pessoas que vão caminhar com você no futuro. Exatamente. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Coisas ruins acontecem, né? Tem um ditado que é inglês, mas é mais feio o falar, mas Aham. ele fala isso. Coisas ruins acontecem, né? Então você tem que tem a lei de Murphy, Tem Lady né? Murphy. Você sabe a base da lei de Murphy? Não Uma vez sei, qual é? tem um engenheiro nos Estados Unidos testando um jato, não vou me lembrar, né, pontualmente como que era, mas ele instalou vários sensores dentro do jato para medir velocidade. Uhum. E ele fez um programa, todo o teste, acelerômetro, né, instalados. E aí, num determinado momento, ele pediu para os técnicos eletrônicos ligarem. E aí era um teste super caro, com jato, tinha que sair com jato, voltar, quanto custa isso? E ele fez o teste. E o teste deu tudo errado na primeira vez. E ele pegou e os sensores estavam todos invertidos. Todos invertidos. Todos invertidos. E entra a lei de Murphy aí. Ele falou assim: se isso pode acontecer, tem uma chance de acontecer, vai Vai acontecer. acontecer. É aquilo assim, o óbvio tem que ser dito? Uhum, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Isso é o que segue na minha vida. E é interessante você falar do óbvio, porque eu tenho, pra mim, eu falo isso nas reuniões de trabalho, eu falo isso sempre que eu posso. Porque a gente acaba ajustando. O óbvio não existe. Se o óbvio não existe, eu trato de que eu tenho que tomar um cuidado adicional com a minha Sim. comunicação. Porque o óbvio está em entender que a pessoa entendeu aquilo, porque seria logicamente impossível de ela não entender, certo? Então, se eu tratar disso como não existe essa possibilidade de forma geral, então eu tenho um cuidado a mais para me comunicar. Exatamente. Né? Ou para gerenciar um processo, seja como for. A partir do momento que você entende isso, você começa a entender que a mensagem, quando vem de você, Uhum. você está entendendo ela, mas o outro que está verdade. recebendo tem uma outra perspectiva. Ele tem um outro momento de vida, ele tem um outro. Ele às vezes nem está conectado com você naquela conversa. É verdade. Então é isso, mas só para terminar, ele ligou os sensores, percebeu e ele criou a lei de Murphy. Então, se tem 1% para acontecer, vai acontecer. E a gente brinca, fala a lei de Murphy. Não, quem diria que aconteceria isso, né? Quem diria? Então, o Murphy foi um grande engenheiro naval ali que fez vários testes dentro da Marinha e também da Aeronáutica e ele definiu essa lei. E a gente utiliza isso, mas eu acho que o óbvio, voltando para o óbvio, eu uso muito isso porque às vezes é uma coisa tão simples pra gente. Que teoricamente seria óbvio. Só que a gente já viveu essa base. Uhum. E aí você vai falar para uma pessoa inexperiente naquele momento, uma pessoa nova naquela função, você tem que ser mais... Por isso da importância dos processos. Né? Dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, né? Ter processo que alguém possa ler, mas cada um vai ter a sua interpretação ali também. Mas dentro de uma carreira, com certeza, a formação, a base
é o que vai definir o quanto você vai poder subir depois. Sensacional, Celso. E aí, ouvindo você falar a respeito da sua graduação e das suas etapas profissionais, quais foram as habilidades que você teve que desenvolver? Você já falou um pouco disso, mas o que mais de habilidade de soft skills, né? Além da resiliência, além do controle emocional, você teve que desenvolver para ser um empreendedor? Sim. Porque, já trazendo para vocês, eu falei isso lá no começo, o Celso hoje é um empresário, né? Então ele fez uma transição de carreira na vida dele, que ele vai falar para a gente. Então, nesse contexto que eu estou querendo entender quais são as habilidades que você precisou desenvolver hoje, que você observa e fala, putz, isso é essencial. Eu acho que a primeira delas foi o choque logo quando eu me formei, que eu assumi, porque quando às vezes você está dentro de uma empresa, você já está no cargo, mas não tem ali aquele cargo definido dentro da estrutura. Eu já estava liderando pessoas e aí quando eu me formei, a partir dali eu comecei a contratar, como eu te disse, 150 pessoas eu tinha abaixo. Vários setores, supervisores, analistas, né, que era uma área de manutenção da fábrica. E aí quando você pega essa parte de análise, de manutenção, tudo, primeiro, tratar com pessoas. Isso não se ensina na faculdade. Não se ensina. É uma falha, não sei como está hoje, né, não estou atualizado, mas creio que a grande dificuldade é entender as diferenças, isso que a gente estava falando. O óbvio para um vai entender a mensagem, o outro não. E a inteligência emocional é uma coisa primordial para qualquer profissional, sendo empresário, sendo um profissional propriamente de área, né, trabalhando numa CLT, crescimento, porque você tem que ter a busca a entender o outro, a sempre entender o que aquele outro está passando, e a inteligência emocional para mim no começo foi bem difícil. É respirar, é aquilo que a gente falou, tem chefes e chefes, Sim. é aquele chefe que grita, eu era da época que o chefe gritava, batia na mesa, né? Hoje não pode porque tem assédio moral. Sim. Mas eu falo que isso me fez entender algumas características de pessoas que a gente estuda hoje em dia, né? Se ele é sanguíneo, se ele tem vários tipos, né, de perfis, né? Perfis de liderança. Sim. Mas você começa a entender o perfil de cada pessoa. E aí você transfere esse ensinamento dentro da área da indústria, principalmente automotiva, que eu trabalhava, que é just time, a peça pronta, entrega, não deu, pega o helicóptero, leva para o outro lado, coisa louca. E pressão, a indústria automotiva ela exerce uma pressão muito grande sobre a base dela, né? Sobre as autopeças principalmente. Então você trabalha sob pressão, você trabalha com pessoas diferentes e a inteligência emocional nesse momento é primordial, é uma das principais, eu creio, que você tem que sair e já ir atrás, porque você tem que ter um controle emocional, né? É isso, né? Eu leio muito Augusto Cury, que ele fala, né, o gerenciamento, né, emocional, porque são vários eus ali que você tem que trabalhar dentro de você. Então, eu acho que uma das primeiras dessas soft skills é essa inteligência emocional. E nessa etapa toda de desenvolvimento sua, em todas as suas experiências, quais foram os maiores desafios profissionais que você enfrentou? O grande desafio? Falar aqui, falando das profissões, né? Vou trazer um pouquinho dessa etapa de começar a carreira como um eletricista e ir subindo dentro de uma mesma empresa. Tá. Um principal desafio que eu tive foi ser líder da pessoa que me contratou. Nossa, isso é diferente, ser cara. líder, né, gerente de uma pessoa que você trabalhou junto. Eu fui líder de um padrinho de casamento. Caramba, era né? todas as mesmas pessoas? Todas as, não, pessoas diferentes, assim. Todos, você passou por tudo isso. E aí você é líder de um amigo, porque você trabalha, você sobe dentro da empresa, e aí você já sabe tudo que ela faz, tudo que ela não faz, tudo que ela tem que melhorar, porque você vive com ela. Sim. Você sabe o cantinho, né? Você sabe o momento. E aí trabalhar com essas pessoas e ser líder de pessoas mais velhas que você, tanto na empresa como de profissão, foi um grande desafio naquele momento. Eu tive que respirar bastante, procurar ajuda, e ajuda era a leitura. Leitura, vídeos, fui fazer, eu fiz um curso, eu lembro que não sou tão velho assim, mas umas folhas impressas assim, né, que a gente pegou de oratória. Eu achei que você fosse falar de CD. Não, CD, né, DVD, né, aí vai escutando, eu tinha um Walkman, né, que a gente escutava, né, então... Walkman.
Cara, Rafael, sabe o que é um Walkman? Não, não sabe. sabe o que é o Walkman, É cara. um aparelhinho que coloca o CD, não é? Quase É, isso, quase quase isso. isso. 26 Não, anos. que coloca a fita. Ah, boa, boa. Então, o Walkman era top. Aiva, eu nem sei se existe mais essa marca, né, Ah, mano? também não sei. Mas eu acho que naquele momento liderar pessoas que são seus pares é um desafio. Aí você vai subindo de cargo, aí você tem que. A pessoa entende que é um mérito, Uhum. mas ela entende que ela poderia estar lá também, e por culpa dela, a maioria das vezes não está. E aí foi um grande desafio lidar com isso. E aí foi que o meu contato com a conversa, com a Bíblia, que a gente conversa tanto, a gente Conversa fala bastante. muito sobre isso também, assuntos que estão lá há mais de 2000 anos marcados que servem até hoje, Serve até né? hoje. Então você tem que ter a serenidade de saber respeitar. No começo você quer gritar, quer bater também, quer ser igual o outro chefe lá que você vê. Lembro de um chefe jogando tênis de mesa no intervalo que ele falou assim: você sabe o que a gente tá falando? E batia o crachá na testa do cara, Jogando tênis de mesa? jogando tênis de mesa. Ah, Perdia cara, totalmente, todo mundo se recuava, claro. Ele né? ganhava. Ele... Eu tinha, eu tenho um, quem tiver ouvido vai saber, o cara hoje Ah, é meu Deus América do do Sul, céu. né? Ah, Ele, na hora do jogo que estava perdendo no futebol, ele parava, pegava a bola e mudava o time. mentira. Mudava o time. Esse é diferente, Esse hein? cara foi um grande incentivador quando eu pedia, porque eu pedia conta para sair da empresa, Aham, 14 anos, né? sim. Tinha, não, 12 anos de empresa. E aí eu pedi realmente, eu tive que tomar uma decisão para sair. Já tinha um cargo, né, de liderança. E eu tive que chegar e informar eles que eu estaria saindo. Eu ia fazer uma viagem para a China, tudo indicava que a gente ia para a China, fazer um acompanhamento de um tryout. O que é um Não, tryout? tryout é quando você monta, você tem uma linha de montagem, né? E aí você compra essa linha, e essa linha tem que ser montada no local que ela está sendo produzida para você validar o processo dentro da fábrica dessa empresa que está montando. Entendi. Ela não monta já diretamente na sua empresa. Uhum. Então você compra uma linha, ela faz um tryout, tem o layout, né? Mas aí Layout. você tem o tryout. Então ela monta todo o processo para você validar montagem, produção, qualidade, tudo isso na linha. Então tava tudo certo, assim, estavam escolhendo pessoas e aí se eu não falasse, eu iria para a China ficar um mês na China. Ia ser uma grande experiência, uma Ia puta ser, com experiência, certeza. mas eu não achei que ia ser justo, porque depois eu ia chegar e ia pedir a conta. Entendi. E aí a grande sacada foi eu informei o meu diretor e ele, até hoje ele sabe disso, nós mantivemos em segredo isso e eu treinei uma pessoa durante 6 meses, com a intenção que eu fosse para a China daqui 6 meses, porém ele ia ficar no meu lugar nesse período. Entendi. Mas na verdade a gente estava treinando ele para assumir o meu lugar, né? E eu sou muito grato por esse diretor que me ajudou muito no final, né? O Perrella. Que são pessoas que a gente encontra durante o desenvolvimento da nossa vida São que fazem pessoas, diferença. eu falo Rogério Siqueira, Elcio Gaio, Paulo Pereira, tem algumas pessoas que ficam marcadas. Até hoje eu mando mensagem, você lembra? Hoje eu vou sair daqui e vou mandar uma mensagem de novo, né? Tá legal. Eu mando um oi para eles, agradeço, Manda o vídeo. gratidão, Legal. né? E para esse eu também, esses dias eu mandei um vídeo, porque na hora de ir embora eu lembro que ele apertou minha mão, ele era o presidente do Brasil aqui, não era presidente do Brasil, porque tinha algumas divisões, né? E ele pegou minha mão e falou assim: você está saindo para montar uma escola de inglês? Não vai dar certo. E deu a mão, você vai me procurar. E virou as costas. Verdade. Verdade. E eu, naquela hora, eu fiquei muito revoltado, né? Eu falei, pô, mas aí depois você começa a pensar, muito obrigado, valeu a pena, deu certo. Porque isso te alimenta, né? Legal. Eu acho que você tem que entender aquele processo e falar assim, cara, peraí, deixa eu usar isso de forma positiva, né? Exato. E aí entra a inteligência emocional. Sim. Você tem que passar por experiências que te tiram da zona de conforto para você lapidar essa inteligência. Como que você vai aprender alguma coisa do tipo dessa habilidade comportamental se você não passa pela experiência de fato para exercitar isso? E isso são reuniões, nossa, reuniões acaloradas, né, entre chefia. Por isso que tudo aquilo que eu vi serve de experiência Sim. para que eu não faça. Perfeito. Ou para que eu faça, né? Eu empreendo, tô com 40, eu empreendo desde os 19. Não parece, hein, Marcelo? 40 Não parece? Não, você tá bem. Tô bem? Tá bem. É uma técnica. Marília Gabriela. E
pensamento do que você está falando a respeito desse tipo de intervenção de pessoas que você não esperava? Você acha que isso é um combustível para o empreendedor que faz o cara falar, pô, não vou provar que não. Eu vou provar que eu sou maior ou consigo realmente, de fato, executar meu plano. É um combustível isso? Eu acho que você tem que usar como combustível. Uhum. São 3 caminhos aí que eu vejo, né? Legal. 2 servem, um não. Um é você se abater e achar que aquela opinião de fora vai influenciar você, e o meio influencia, mas você tem que ser maior que o seu meio, o seu desejo, a sua vontade, a sua resiliência tem que ser maior que o meio que você vive para você vencer aquilo. Então tem pessoas que não dão sucesso porque elas estão no meio que não é o meio adequado. Perfeito. Então naquele momento ou ela muda ou ela vence o meio. Eu acho que quando vem uma opinião dessa, essa pessoa pode se deprimir, desistir do sonho, ela pode ignorar também, escuta lá e obrigado, que é eu ando fazendo bastante isso, você escuta e aí e o grande incentivador do empreendedor é pegar aquilo e falar assim, não, porque a maioria não acredita, Ah, mas eu não acredito. mas seus familiares não acreditam. Eu Uhum. falo para os meus pais, quando eu falei para minha mãe que eu ia sair da empresa para empreender, para montar uma escola de inglês, o inglês mal eu falava direito, eu não sei me comunicar, mas não vou dar aula. Uhum. Eu enfrentar uma área comercial, eu nunca tinha vendido nada. Um grande incentivador foi essa minha sócia de início, depois eu comprei a parte dela, mas ela falou assim, você sempre foi um vendedor, você só nunca percebeu, porque você está vendendo as suas horas muito bem. E aí foi naquele momento que você tem que pegar isso como um alimento, porque a família vai falar que não dá certo, porque ela quer você bem. E empreender não é ficar na zona de conforto. Não é. Empreender não é ficar na zona de É conforto. sair e se motivar a sair o tempo todo, porque eu te falo, você tem um chefe que te motiva? Não. Não. Quem é que te motiva? Motiva o seu sonho, você mesmo, né? Você Eu se tenho os automotiva. parceiros, às vezes, né? A gente fala muito que o topo é solitário. Sim, Tanto dentro de uma carreira também, dentro de uma empresa, como fora. Você virou empreendedor, você vai pedir opinião para alguém, mas aqui ele não vai determinar nada. é verdade. Ele vai te dar uma opinião, vai te dar um ponto de vista e você vai filtrar. Quantos amigos falaram assim, Celso, não compra isso? Eu tenho um que falou assim, não compra essa empresa, né? Você, cara, vou olhar, vou analisar, Uhum. mas vou pegar o que eu achei melhor ali. Mas trazer esse ponto, né, em si, muita gente se abate. Muitos sonhos estão guardados ali por incentivo, poderia até poetizar aqui agora, mas vocês estão guardados ali por influência de pessoas que não viveram aquilo. É verdade. As pessoas que dão opinião, pode ver, são pessoas que não vivem aquilo, né? Então a pessoa fala assim, não faz isso. Tá, mas você nunca fez, cara. Qual a experiência que você tem para falar isso, né? Lógico, ele está tentando te proteger. O que minha mãe, meu pai não, sempre me incentivou. Minha mãe, ela tentava me proteger, deixar mais perto dela. Pô, mudei de cidade. Sim. Fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Mal eu conhecia Rio Claro. Eu vim a primeira vez aqui para ver porque a franquia tinha aqui. Eu vim aqui conhecer. Era uma cidade que fechava para almoço. Eu falava, o restaurante fecha para almoço. Faz sentido. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, mas na época que eu cheguei aqui, 1h30, 2 horas, o almoço fechava. Em São Paulo a gente está rodando. Tem Almoça o dia inteiro. Não, 24 horas tem restaurante. Uhum. Então, assim, foi um grande choque. A Paula, minha esposa, ela veio grávida para cá. Quando a gente decidiu, a Laura tinha 1 mês de idade quando a gente mudou. Isso também é um grande incentivo. Eu falo que eu saí com certo recurso, porque a gente vendeu uma casa para investir aqui. Né? Eu aluguei uma casa aqui e vendi uma casa lá. Você realmente empreendeu no sentido literal de sair da onde você estava, da sua zona de conforto, e ir para um outro lugar, movimentar recurso e colocar toda a sua energia num projeto Naquilo. que você acreditava. E teve o principal, o apoio da sua esposa. Sim, se não tiver, eu acho que não dá certo. Ela acreditou e ela também tinha essa ideia, também veio empreender, porque ela também pediu a conta, ela saiu da empresa também, que tinha 12 anos como gerente bancária, bem, também. Os dois estavam bem. Sim. Eu acho que isso que é o empresário, eu acho que ele não pode ter zona de conforto, acho que não existe para empresário, né? Não. Você estabiliza, e a estabilidade não existe, como o Flávio Augusto disse, né? Mas você está aqui, você já se incomoda e já vai achar outra coisa. Dentro da empresa, talvez foi isso que aconteceu. Eu falo até sobre, um dia eu dei uma palestra num grupo que falava sobre intraempreendedor, que é a pessoa empreender dentro da empresa. Sim, Que um profissional pode empreender dentro de uma empresa. é verdade.
Só que a empresa, ele tem que ser inovador, trazer boas ideias. Só que a empresa também, do outro lado, tem que dar os recursos, porque empreender é errar. É verdade. É assumir riscos e pagar o preço desses riscos, né? E o erro, só que você tem que errar e perceber e pivotar, que essa Pivotar. é a linguagem das startups, hoje que já Uhum. ficou, pivotar rápido. Muitas empresas não estão preparadas para É isso. verdade. Não sei hoje, mas acredito que não. Ela não te dá chance de errar muito. Então você errou uma, dois, três, troca, né? Você vê técnicos de futebol que têm grande sucesso, começa a errar uma vez, já troca, né? E o pivotar dentro das empresas não existe. E isso faz falta. Então, você consegue ser um intraempreendedor dentro de uma empresa desde o momento que você faça isso, você empreenda, você inove, mas que você tenha uma organização que também esteja preparada para isso, que Sim. te dê recurso. Que o grande CEO dos CEOs, né, que a gente fala que era da GE, ele fala isso. Ele até hoje um rapaz chegou para ele e falou assim: "Por que você não empreendeu, né?" Na época eu falava: "Por que você não empreendeu?" Ele falou: "O que eu fiz até aqui, até hoje dentro da GE foi empreender. Empreender. A única diferença é que eu empreendia com o dinheiro dos outros." Perfeito. Né? Então eu acho que essa mudança que eu tive foi o que aprendi muito, apanhei muito. Até hoje a gente bate Sim, cabeça, sim. faz. Eu falo que eu saí de uma gaiola, eu queria ser uma águia e eu era uma águia dentro de uma gaiola. Uhum. Só que eu tinha ali a comida, né? Uma águia come uma carninha, um alpiste, não sei, águia não come alpiste, né? Mas ele vai lá e come um alimento. Quando eu saí da gaiola, eu levei uma sacola com alimento pendurada, porque eu tinha recurso que eu tinha acabado de vender a casa. Uhum. E aí, quando dava uma fraquejada, eu usava aquele recurso. Dava uma fraquejada, eu usava. Quando eu virei a chave, foi quando o recurso acabou. Então, mesmo eu saindo, Você ainda fica. eu Demora para adaptar. demora para adaptar porque você está limitado porque você tem um recurso. Uhum. Porque eu não saí. Muitos empreendem porque acontece alguma chave na vida que é assim, foi mandado embora. E Sim. agora? Tem que fazer. Vou me virar. Não, o meu foi uma escolha. Uhum. E eu digo que foi a melhor escolha da minha vida. E é isso pode ser, até entrar numa outra questão. Talvez a resposta seja até a mesma resposta. Mas qual para você foi o grande benefício disso tudo, ou a grande vantagem dessa da sua decisão de empreender? O que foi o melhor nisso tudo? Eu acho que qualidade de vida, apesar que o empreendedor rala de manhã, vai até a noite, não tem sábado, não tem domingo, mas você consegue, dentro de uma programação, fazer o seu horário, sair um dia mais cedo, buscar seu filho na escola. Isso foi o grande diferencial para mim, foi que a minha esposa estava grávida, Laura estava vindo, Davi chegou, eu consigo buscar eles nas escolas. Eu consigo pegar e rapidamente tomar um sorvete com ele, levar para casa e voltar ao trabalho. Se ligar para uma emergência, eu consigo estar próximo. Então, empreender me deu um pouco dessa flexibilidade e a possibilidade de mudar a vida de mais pessoas. Eu acho que dentro da empresa você consegue também, mas você está meio que limitado dentro da política. Mas você consegue mudar a vida de muita gente. Eu Sim, tenho chefes que mudaram a minha vida. Eles claro. estavam lá, me motivaram, mas lá dentro. Mas fora, você tem a possibilidade de mudar a vida de várias pessoas com o seu serviço, com a sua liderança, com o seu conselho, com uma simples palavra, um simples café da manhã. E você conhece mais gente. Eu falo que eu trabalhei com meu padrinho, eu falei, mas assim, o Uhum. meu padrinho de casamento eram pessoas que estudavam comigo ou que trabalhavam comigo. Eu estava limitado na minha vida a quem eu estudava e aonde eu trabalhava. Uhum. Eu não tinha tempo para uma vida social. Uma igreja, claro, você vai ali, uns amigos do bairro, mas chega num momento que você vai crescendo tanto, é difícil falar isso, tem pessoas que não entendem isso, né? Mas aquele amigo do bairro é um amigo do bairro para você falar de outras coisas, Sim. de uma brincadeira, de um futebol, tirar um sarro, mas você vai para um patamar que parece até arrogância, não é arrogância, mas é que você quer buscar pessoas que estão num nível mais alto que você. Na mesma vibração, na Na mesma mesma- pegada, né? Exatamente. Se você se encontra nesse grupo, Uhum. aquilo flui. E a conversa é outra. Você está sendo alimentado por alguém que também está buscando a mesma coisa, né? Perfeito. E eu acho que a grande mudança então foi essa, foi ter a possibilidade de ajudar outras pessoas e ter mais tempo com a minha família. Perfeito. Por mais que a gente trabalhe, às vezes, né, a esposa está lá e vai vir jantar, não dá tempo, vai fazer um treinamento, tudo, mas dentro de um possível você consegue se programar assim, e a grande dificuldade foi essa também, aprender a delegar, né? Sair e saber que não é você que vai fazer perfeitamente tudo, mas que alguém vai ter que fazer, Perfeito. né? Mas a grande mudança foi essa, é ter essa
possibilidade de ganhos maiores também, esse é um ponto também. Vamos falar financeiramente, você tem um salário definido, o máximo que você tem é um bônus anual, né? No cargo que eu tinha bônus, né? Tem o PLR e tem um bônus, né? Sim. O bônus é, de acordo com o cargo de gerência, diretoria, você tem 3 salários, 2 salários, 4 salários. Mas é limitado também. Ao ponto que o empreendedor ele pode ter aquela sacada porrada que a gente fala e acertei, Estourar o norte. estourei no norte, não é que a Uhum, gente fala? sim, Estourei no norte. Pô, peguei um negócio grande, fechei 300 matrículas de uma vez. sim. Cara, entra tudo de uma vez. Eu fechei o negócio, veio um grande grupo fazer um evento e eu fechei toda a parte de bar, que a gente cuida de restaurante também. Pô, legal. Então existem entradas que são diferentes de quem está ali sempre ganhando aquele mesmo salário. Celso, pô, foi fantástico, né? A gente Muito assunto, sempre, né? Muita coisa muito para falar, assunto, né? bastante, mas é interessante porque hoje eu já me sinto numa posição privilegiada porque a gente tem aprendido muito, eu tenho aprendido muito com cada profissional que vem aqui conversar. E com você não foi diferente. Então eu aproveito para agradecer você, né? A gente já está caminhando para o final desse bate-papo. E eu vou pedir para você deixar, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, para essa nova geração de profissionais e também para essa nova geração de empreendedores, ou também para aqueles que fizeram uma transição de carreira como você fez, né? Não estava confortável, estava bem, mas não estava confortável consigo mesmo e mudou, né? Essa própria caminhada. Então eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem, né, ou uma dica para essas pessoas. Tá. Agradecer, antes disso, o convite. Também aprendo muito com você. Aqui a gente está só nessa reunião, vocês estão vendo só esse momento, mas a gente se conversa muito, Bastante. troca muita ideia. Isso é enriquecedor. Isso é a diferença. Essa é a diferença. Pessoas totalmente diferentes que se encontram. Eu tenho amizade hoje até com médicos, que eram coisas que para mim, né, era impossível, né? E hoje eu te conheço e te admiro muito também, até por essa nova caminhada aí. E você sabe que é mútuo, né? Claro, a gente está sempre junto. E para o pessoal, queria dizer principalmente essa questão de trabalhar a base, ter resiliência, e não é clichê, é aguentar porrada, por isso você tem que ter uma base forte, né? Princípios que você leva para a sua vida, use também dentro da sua carreira e dentro do empreendedorismo. Então tenha uma base forte, aguente as porradas da vida, resiliência, coisas erradas vão acontecer, não tem jeito, e você tem que estar à frente para cuidar delas. E o resto vai fluir, faça tudo com Deus que Ele te ajuda também. Celso, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que acompanha a gente até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.